Existe um tipo de poder que não se impõe pela força, mas pela certeza silenciosa de que tudo já foi decidido. Aizen Sousken não entra em cena como um tirano, nem como um monstro evidente. Ele surge como alguém calmo, educado, quase apagado. E talvez seja exatamente aí que reside o seu maior perigo. Aizen não quer apenas vencer. Ele quer provar que a própria ideia de livre-arbítrio é uma mentira confortável. Ao longo de Bleach, Aizen se constrói como a personificação da ilusão, da falsa segurança, da falsa escolha, da falsa moral. Ele observa o mundo de cima, não porque se considera superior apenas em poder, mas porque acredita ter compreendido algo que os outros se recusam a aceitar: que a ordem existente é frágil, hipócrita e sustentada por mentiras. Mas por trás da genialidade, da manipulação e do discurso sobre transcendência, existe uma questão central. O que acontece com a mente de alguém que deixa de reconhecer qualquer limite externo? Onde termina a lucidez e começa o vazio? É nesse ponto que a análise psicológica de Aizen se torna inevitável, porque sua jornada não é apenas a de um vilão, mas a de um indivíduo que substituiu o sentido pela dominação. Desde sua introdução, Aizen se apresenta como alguém que não pertence totalmente ao mundo ao seu redor. Ele observa a Soul Society como um sistema falho, rígido e cego, governado por figuras que se apoiam na tradição para mascarar a própria mediocridade. Essa posição de observador distante é um traço psicológico fundamental. Na psicologia, esse tipo de postura frequentemente está associada a uma dissociação emocional. O sujeito não se sente parte do coletivo, mas alguém acima dele. Freud descreve que quando o ego se distancia excessivamente das relações afetivas e sociais, ele passa a operar de forma puramente racional, instrumentalizando o outro como meio, não como fim. Em Aizen, isso se manifesta cedo. Ele não cria vínculos genuínos. Tudo é função, tudo é estratégia. O Hou-Gyoku não é apenas um artefato de poder, mas um símbolo psicológico poderoso. Ele materializa o desejo inconsciente de Aizen de transcender qualquer limitação imposta por outro. Para ele, depender de regras, de reis ou de deuses é uma forma de submissão, e essa rejeição absoluta da autoridade revela um conflito interno profundo com a ideia de hierarquia e pertencimento. Aizen não busca o caos pelo caos, ele busca controle. Nietzsche descreve a vontade de poder não apenas como desejo de dominação externa, mas como a necessidade interna de afirmar sentido diante de um mundo percebido como vazio. Aizen olha para sua society e vê um teatro, capitães que obedecem sem questionar, um rei que sequer governa de forma ativa e um sistema que se sustenta mais pelo medo da mudança do que pela justiça. Essa percepção, no entanto, não leva Aizen à transformação coletiva, mas à negação completa do outro. Aqui entra um ponto crucial da psicologia do poder. Quando o indivíduo acredita ser o único capaz de enxergar a verdade, ele deixa de ver pessoas e passa a ver peças. Jung chamaria isso de identificação total com a sombra. Aizen não reconhece limites morais porque já integrou o cinismo como identidade. A manipulação constante que Aizen exerce não é apenas estratégia militar, é uma necessidade psíquica. Ele precisa provar repetidamente que todos estão um passo atrás. Cada plano bem-sucedido reforça sua crença de que a liberdade é uma ilusão e que a maioria prefere ser guiada. Isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais ele controla, menos ele consegue se relacionar. E quanto menos se relaciona, mais confirma sua visão nihilista do mundo.
Do ponto de vista existencial, Viktor Frankl afirmava que a ausência de sentido leva o indivíduo a buscar substitutos, poder, prazer ou controle. Eisen escolhe o controle, mas controle não gera significado, gera apenas silêncio. Por isso, mesmo ao alcançar níveis quase divinos, ele não encontra satisfação. Seu discurso se torna cada vez mais abstrato, sua relação com o mundo mais distante. Ele não luta contra inimigos, ele luta contra a própria insignificância que se recusa a aceitar. O confronto com Ichigo é revelador. Ichigo representa o oposto psicológico. Alguém movido por vínculos, por perdas reais, por escolhas imperfeitas, mas humanas. Eisen, diante disso, entra em colapso não porque perde em poder, mas porque sua tese falha. Ele é confrontado com a ideia de que a força não precisa negar a empatia e que a lucidez não exige desprezo pelo outro. Esse é o ponto em que o ego de Eisen começa a ruir. A queda de Eisen não é apenas física ou estratégica, é existencial. Ao ser derrotado, ele não implora, não se arrepende, não se revolta de forma explosiva. Ele silencia. E esse silêncio é talvez a maior punição psicológica possível para alguém que construiu toda a sua identidade na certeza absoluta. Eisen acreditava que a consciência plena exigia solidão, mas o que sua trajetória revela é o contrário. Ao negar o outro, ele negou a si mesmo. Sua inteligência o isolou, sua lucidez o esvaziou, e sua busca por transcendência o afastou de qualquer possibilidade de sentido real. Ele se tornou aquilo que mais desprezava, uma existência imóvel, presa à própria convicção. A grande pergunta que Eisen nos deixa não é sobre poder, mas sobre limite. Até que ponto a recusa em aceitar o outro é, na verdade, uma recusa em aceitar a própria vulnerabilidade? E quantas vezes confundimos clareza com frieza, controle com liberdade, superioridade com sentido? Talvez personagens como Eisen não existam apenas para serem derrotados, mas para nos lembrar que a mente humana, quando se fecha em si mesma, pode se tornar a mais perfeita das prisões. E talvez essa não seja uma história isolada. Talvez existam muitas outras máscaras em outros personagens, escondendo o mesmo vazio, esperando para serem analisadas, questionadas e compreendidas.